Olá, você que nos acompanha em mais um culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero trazer para vocês uma palavra lema dessa semana de João 3, versículos 14 e 15, que dizem assim: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança como cristãos e cristãs. Saber desse sacrifício de Cristo por nós. Saber que por meio dele nós temos a esperança da vida eterna. Que essa palavra esteja nos acompanhando nessa celebração, também ao longo dessa nova semana que nós começamos. E eu convido você para, junto comigo, termos um momento de oração. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa nova oportunidade de nos reunirmos em culto, de ouvirmos da tua palavra, de juntos sabermos os teus planos para a nossa vida. Queira nos dar orientação com essa palavra, Senhor. Que por meio dela nós saibamos onde seguir, o que fazer, do que nos desviar, que tu assim nos ajudes. Que possas abençoar este culto e tudo aquilo que nós temos preparado. Assim nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Nós ouvimos agora um hino e logo em seguida a história bíblica das crianças. Olá, crianças! Eu sou a tia Márcia e hoje venho contar uma história para vocês que está escrito lá na Bíblia, em Neemias 1, 2 e 3. Pois é, crianças, a história que eu quero contar para vocês está escrito lá na Bíblia. Era de um rei que morava num castelo bem lindo. E ele tinha um ajudante, e o ajudante dele se chamava Emias. E Emias, ele sempre ajudava o rei em todas as refeições dele, desde o café da manhã, a janta, o almoço. Sempre Emias estava junto com o rei fazendo as refeições. E um certo dia veio dois amigos de Emias, e vieram lá conversar com Emias e contaram uma coisa para Emias, dizendo: sabe, Emias, lá na nossa terra veio umas pessoas bem mal, mas bem mal mesmo, e derrubaram todos os portões e também os muros, e todas as pessoas lá estão muito tristes. Pois é, Emias começou
começou a ficar bem triste. Começou a ficar triste e o rei começou a perceber que Neemias estava chateado. Mas Neemias, sabe, crianças, Neemias vinha orando, conversando com Deus, pedindo a Deus que desse sabedoria a ele, como pudesse chegar e falar com o rei. Mas o rei estava percebendo isso. Então, certo dia, eles estavam lá na refeição, no cafezinho da manhã. O rei perguntou para Neemias: Neemias, vem aqui, você está doente? O que está acontecendo? Ou você está chateado que você está tão triste? Então, como Neemias tinha conversado com Deus, ele se encorajou e falou para o rei: Rei, eu preciso te falar que lá na minha terra, lá onde eu nasci, veio umas pessoas más e derrubaram tudo. Derrubaram os portões e os muros. E agora aquela gente lá está toda triste. E eu queria pedir para o senhor, se o senhor deixasse eu ir lá para ajudar. Ah, o rei disse: podes ir, podes pedir tudo o que for necessário que eu vou ajudar. E assim aconteceu. Neemias foi até lá. Pois é. Então, Neemias chegou lá naquela cidade, chegou lá, viu aquilo tudo derrubado, aquela cidade toda detonada. Ele olhou para aqueles amigos que estavam todos tristes lá e começou a incentivar eles. Vamos, gente, nós vamos conseguir construir essa nossa cidade e vai ficar linda, vocês vão ver. Então, Neemias começou a dividir as tarefas. Deu para um as madeiras para cortar e o outro já começou a fazer os portões e assim já começaram a fazer. E começaram também a já colocar os tijolos para a construção do muro novamente. E quando viram, aquela cidade estava linda, maravilhosa de novo. Pois é, nessa história a gente vê que quando a gente tem fé, acredita, as coisas acontecem. Porque Neemias era uma pessoa que tinha muita fé. Ele conversava muito com Deus e as coisas aconteciam. Quando viu, aquela cidade estava toda destruída. Mas ele orou, pediu a Deus e construíram toda a cidade de novo e deixou aquele povo todo contente. Pois é, crianças, assim devemos fazer em nossa vida também. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente espera, numa brincadeira, ou mesmo na escola, ou em qualquer coisa, circunstâncias que às vezes acontecem na vida da gente. Mas a gente tem que orar, pedir a Deus e acreditar que as coisas acontecem. Pois é, crianças, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho de João, do capítulo 3, os versículos 14 a 21, que eu leio com você. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus também esteja abençoando o nosso momento de ouvirmos, refletirmos em torno da palavra de nosso Deus. Nosso texto de hoje aborda o tema da conversão. Mas o que afinal de contas é conversão? Conversão significa mudar de direção,
Nós usamos muito esse termo quando falamos dentro do contexto de trânsito. Quando se fala em converter para a direita ou converter para a esquerda. Ou ainda pensando nessa lógica, poderíamos imaginar que nós precisamos chegar a um determinado lugar. Seguimos um caminho, mas entre mentes nós nos perdemos. Nos damos conta do erro, mudamos de direção, ou seja, convertemos e seguimos no rumo certo, a fim de chegar àquele lugar almejado. Assim também é com Deus. Temos o alvo de chegar até Deus. Muitas vezes nós tomamos o caminho errado, fazemos escolhas erradas, nos perdemos. Então precisamos voltar para o caminho certo, nos arrepender daquilo que está errado e da maneira como nós vivemos muitas vezes e voltar a seguir a Cristo. Sobre isso, Jesus está falando com o Nicodemos, lhe mostrando que ele precisava nascer de novo, começar uma nova vida junto com Jesus Cristo. E aí a gente está na conclusão, nessa leitura do texto, estamos diante da conclusão dessa conversa entre Jesus e Nicodemos. E o evangelista João, citando uma passagem do Antigo Testamento, de Números 21:9, recorre ao simbolismo da serpente de bronze, a qual, pela fé, libertava as pessoas de mordidas mortais das serpentes no deserto, para aplicá-lo à fé em Jesus, pelo qual nós temos a vida eterna. Jesus é essa nova serpente que, ao invés de morder e matar, é o próprio remédio. O seu plano é que o pecador possa se arrepender e possa viver de uma forma abundante, viver com real sentido e viver não só aqui nesse mundo, mas viver além, na vida eterna. Portanto, podemos dizer que o texto de hoje é uma conversa entre Nicodemos e Jesus, mas onde também Deus quer tocar o mais profundo do meu e do seu ser. Trata-se aqui de um diálogo que traduz a um convite à conversão. Coloca em confronto duas opções: aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que pratica o mal, ama as trevas, e aquele que pratica a verdade e se aproxima da luz. Cabe a você fazer a escolha. Cabe a você fazer a sua opção. E o tema predominante em todo o Evangelho de João é o dom da vida eterna, que é dado por Jesus. E nesse tempo da paixão de Cristo, tempo da Quaresma, nós somos convidadas à conversão, a nascer do Espírito, a nascer para a liberdade, para o amor, e para isso que nós fomos feitos. Talvez você já tenha pedido ajuda em vários lugares. Talvez você já tenha tentado preencher a tua vida com muitas coisas, mas ainda continua precisando de ajuda. Talvez ainda não conseguiu preencher a tua vida com sentido. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo é a única solução para os teus problemas. Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio que você sente. Por isso, preste muita atenção. Deus tem um plano para ti. Isso mesmo. Deus tem um plano para você. Se deixe atingir pelo amor de Deus por você. Nos diz João 1:12-13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Assim como descrito em nosso texto de reflexão hoje, especialmente no versículo 16, um versículo que eu gosto muito. João 3,16 nos diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ser humano é pecador e está separado de Deus. Também como nos afirma Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos receber a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, por meio de um convite pessoal à conversão. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Por isso, você que me ouve agora, não resista. Abra a tua porta. Receba a Jesus Cristo, teu Senhor, teu Salvador. A nossa natureza original é a santidade. No entanto, muitas vezes nós nos desviamos. Muitas vezes nós não cuidamos da nossa vida espiritual e, devido à falta de atenção nessa área, fazemos muitas escolhas erradas. Saiba que a única solução para os teus problemas está em Jesus Cristo. Nós também precisamos nascer de novo. Precisamos recomeçar a nossa vida junto com Cristo. Nascer de Deus. E para que isso aconteça, você precisa receber a Jesus Cristo. Não deixe para depois. Não deixe para outra hora. O momento é agora. Você também pode dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta do meu coração e da minha vida e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Desejo o Teu plano na minha vida. Faça essa oração. Fale com Deus. Fale isso para Ele. Mude também a direção da sua vida. Siga a Jesus Cristo. Jesus não vem para te julgar, mas Ele vem para te salvar. Ele quer ser Senhor, Salvador também da sua vida. Aceite o seu convite e viva com esse Cristo. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e me perdoar, na cruz morrer por meus pecados.
para juntos orarmos. Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer porque tu vens ao nosso encontro. Tu és aquele que vem a este mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. E dentro dos teus planos está também cada um de nós. Ó Deus, nós queremos diante de ti reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que muitas vezes fazemos escolhas muito erradas. Reconhecer que nós precisamos de ti, que nós precisamos mudar a direção das nossas vidas e precisamos caminhar contigo. Ó Deus, nos permita seguir contigo. Nos permita, ó Deus, enxergar com os olhos da fé esse plano maravilhoso que tens para conosco. Ampara assim também as pessoas necessitadas neste momento, pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas que estão sem rumo em sua vida, que tu possas alcançá-las também com a tua graça e a tua misericórdia. E assim, ó Deus, abençoa também o restante do dia nosso, essa semana que iniciamos, que tu caminhes conosco, que tu nos ajudes nas escolhas que formos fazer, que assim tu nos abençoes e tu nos guardes. Assim nos entregamos em tuas mãos, sabendo que tu sabes aquilo que é melhor para nós. É em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua mão e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.